Muito bem. Olha só, o Jornal da Rede Alesp agora vai falar sobre DPVAT. Julie, DPVAT é muito importante porque é aquele seguro obrigatório, né? Mas a gente vai saber agora nessa entrevista como é que funciona esse seguro DPVAT-T, né? O DPVAT-T. Isso, é DPVAT, exatamente. DPVAT virtual, desculpe. E aí vai ser interessante porque você vai saber porque tem algumas mudanças aí que a gente vai trazer para você agora. É isso mesmo, e a gente fala então com Frederico de Moura, diretor-geral do Denatran. Bem-vindo, Frederico, ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Oi, Júlio, bom dia. Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos os ouvintes. E aproveitando então até essa introdução aqui do Jeremias, para quem está nos ouvindo, nos vendo nesse momento, Frederico, conta pra gente o que é o DPVAT e para que ele serve. Bom, o seguro DPVAT, né, ele é um seguro obrigatório, então todo proprietário de veículo tem que fazer ao licenciar o veículo. Ele é uma condição para o licenciamento do veículo, né, seja ele automóvel, ônibus, caminhão, motocicleta, e ele cobre eventuais despesas e indenizações decorrentes de acidentes de trânsito ocorrido no país. Então, é um seguro que ele é pago anualmente, é uma cota única, né? Ele é pago juntamente com a primeira cota ou a cota única ou a primeira parcela do IPVA do veículo, né? E agora nós estamos tendo aqui em 2020 a disponibilização desse documento, né, em meio digital, juntamente com o certificado de registro e licenciamento de veículo, o CRLV digital. Doutor Jeremias aqui falando, então nós temos aí já 45 milhões de pessoas que usam esse DPVAT digital. Mas como é que funciona? Eu tenho que ter a CNH digital? Não. O DPVAT ele é vinculado ao documento do veículo, né? Então, desde 2020, em janeiro de 2020, começou já a emissão do documento eletrônico do veículo, o CRLV digital. Então, esse documento ele pode ser obtido, né, junto ao portal do Denatran, ao portal dos Detrans, ou então por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, a CDT. Né? Então, é um aplicativo que pode ser baixado no smartphone. Então, lá tem o documento do veículo totalmente em formato digital. Então, não é necessário mais ter o documento físico. Aquele papel verdinho, né, que até então, papel moeda, que vinha sendo emitido em anos anteriores, agora, a partir de 31 de dezembro de 2020, ele não mais vai existir para o licenciamento. Então, o documento ele é todo ele no formato digital. Tem algum condutor, algum proprietário de veículo que gosta de ter o papel, né? Às vezes você está, por exemplo, sem bateria do celular e aí não consegue apresentar o documento no momento de uma fiscalização. Então, você, proprietário de veículo, pode imprimir esse documento numa folha de papel branco A4 comum, né? E lá nessa impressão vai constar um QR Code, que é um código bidimensional que o agente de fiscalização ele consegue fazer a leitura desse código e verificar se o documento está válido, se ele é autêntico, se o licenciamento está em dia, né? E em setembro, o CONTRAN editou uma resolução, a 793, que incorporou as informações do seguro DPVAT ao documento digital do veículo. Então, anteriormente, esse documento, o seguro DPVAT, ele vinha anexado, né? Era uma parte do documento físico, no meio do papel verde. Agora ele consta do documento eletrônico. E nessa parte do seguro DPVAT tem todas as informações relativas ao seguro. Ou seja, as situações de cobertura, quais são? Morte, invalidez permanente ou então para ressarcimento de despesas médicas, tudo isso por conta de acidente de trânsito, né? No caso de morte, a indenização ela é no valor de R$ 13.500. No caso de invalidez permanente, esse valor varia de R$ 135 reais a R$ 13.500. E no caso de ressarcimento de despesas, varia conforme o valor da despesa, né? Um valor até R$ 2.700 aproximadamente. Eu não tenho aqui o número exato. Mas no documento eletrônico também tem as informações relativas ao valor do seguro. Se o seguro já foi pago, a data que ele foi paga, qual que é o valor e a composição da parcela. Né? Por exemplo, aqui para 2020, a gente tem um automóvel, o valor foi R$ 5,23, né? Uma parcela anual.
E aí tem lá no documento a composição, quanto que é relativo ao custo do bilhete, quanto que é relativo ao seguro, então todas as informações. Inclusive, informações também, como fazer, quais os procedimentos que a vítima deve fazer em caso de acidente de trânsito, né? O site, o link lá para que ela possa acessar o site da seguradora líder e conseguir, então, obter a indenização por conta do acidente. E, Frederico, esse sistema, o serviço está disponível desde agosto, né? Esse serviço virtual. Tem números já de quantas pessoas aderiram ao documento virtual? Como é que está esse processo, né? A gente sabe que nesse momento de pandemia, muita coisa acabou sendo digitalizada, né? Olha, exatamente. A incorporação desse documento digital, né, que já estava no cronograma, no planejamento do Denatran, então, no momento de pandemia, veio bem a calhar, né? Então, porque possibilitou, naquele momento em que os Detrans estavam fechados, né, sem condição da obtenção do documento junto à unidade do Detran, então o proprietário de veículo conseguiu receber tudo isso pela internet, então facilitou. Hoje nós temos, Júlio, um total de 8 milhões e 900, cerca de 9 milhões de proprietários de veículos, né, que já baixaram o documento de licenciamento eletrônico no seu smartphone. A CNH digital, nós temos um número mais elevado, já está beirando os 10 milhões de condutores, né? Então, a gente até aproveita essa oportunidade, né, a audiência da Rádio Alesp, para poder estimular as pessoas a buscarem o portal do Denatran e obter as informações para baixar tanto a carteira digital de trânsito, que lá vai ter a CNH digital e o CRLV digital, já com as informações do seguro DPVAT. Doutor, então só para ficar bem claro, né? Eu confesso que eu ainda estou no tempo do papel, né? Então, assim, vamos supor, no meu caso, eu tenho lá o meu documento. Eu posso hoje, o caminho seria o quê? Entrar no aplicativo ou no site para transformar ele digitalmente? E uma outra dúvida é, quando uma blitz me parar, eu mostro o quê? O meu celular é o aplicativo? Como que funciona? Bom, exatamente. Nós temos duas possibilidades, né? O meio físico e o meio digital. Então, vamos começar pelo físico. O meio físico, nós estamos migrando daquele papel verde, moeda, aquele documento, né, tradicional que todo mundo conhece. Aquilo ali está já com os dias contados. Como eu falei, dia 31/12, o documento do veículo ele não vai ser mais emitido nesse papel moeda. E aí, mas o proprietário ele pode portar um papel impresso A4, né, ele vai ter uma impressão preto e branca, e lá, como eu disse, tem um QR Code. Então, o agente de fiscalização, ele faz a leitura desse QR Code. Então, você pode ter isso no meio físico, em papel. Aquele proprietário, né, que não quer saber do papel, já aderiu à tecnologia, né, está familiarizado com a tecnologia, ele pode baixar esse aplicativo, é o CDT, Carteira Digital de Trânsito, né? Então, nas suas lojas do smartphone, seja iOS, seja Android, você baixa lá CDT e vai abrir esse aplicativo, vai baixar a sua carteira digital de trânsito, mas aí vale uma observação. Só tem condições de baixar a CDT aquele condutor que tem uma CNH com o QR Code. Tá? Então, assim, não é todo mundo. Então, hoje nós temos 70 milhões de condutores habilitados no país. Desses, apenas 45 milhões já possuem a carteira de habilitação com o QR Code, que possibilita baixar a CDT. Então, aí você faz lá a leitura, faz a leitura desse QR Code da CNH, então baixa o aplicativo no seu celular. E ali você tem informações então, sobre a carteira de habilitação, o documento do veículo, campanhas educativas e ainda as infrações de trânsito. Então, ou seja, você consegue reunir tudo nessa ferramenta digital, no seu celular, todas essas informações. E como você colocou, no momento de uma fiscalização, de uma blitz, basta você abrir o seu celular, né? Então, não precisa ter sinal da internet, tá? Porque esse celular, esse aplicativo você baixa uma vez e deixa ele lá já baixado o documento. Então, na hora que você for abordado numa fiscalização, basta abrir o celular, não precisa de internet, né? Então, repita, a internet basta para a primeira baixa, né? Para o download, o primeiro momento. E depois você apresenta esse documento por meio do seu celular. O importante é que tenha a bateria, né? Para poder comprovar o documento naquele momento.
Então, aqui só para eu já baixei o aplicativo aqui, entrar com gov.br, quer dizer que assim, se eu tenho uma carteira que é ainda de papel, eu não preciso ir a um órgão, com o próprio aplicativo eu já consigo a minha carteira digital, é isso? Perfeitamente. Com o próprio Ah, aplicativo você consegue a carteira e ela, digital. então, E agora, só para ficar claro, doutor, é então só, fica vinculado, o documento do carro está vinculado à carteira de motorista, então? Não, é uma das opções, Uma né? das Então, opções, aquele que tem a certo. carteira digital, ele pode baixar também no aplicativo o documento do veículo. Aí, aquele condutor, aquele proprietário que não tem a carteira digital, a carteira dele ainda é antiga, anterior ao QR Code, né? No verso da carteira de documento de habilitação, na carta, né, como diz em São Paulo, tem lá um QR Code. Se não tiver, o condutor que não tiver, ele tem que ir no site do Detran e Uhum. aí ele vai lá e baixar. Aí vai aparecer um arquivo no PDF, ele vai fazer uma impressão normal na impressora de casa mesmo, né? Se a pessoa não tiver impressora em casa, ela pode ir a um Detran, lá no Detran eles vão imprimir isso em papel branco, ou pode ir a uma lan house, por exemplo, né, na casa de um amigo e tal, e conseguir baixar esse documento. Tá? Aí sim, essa pessoa terá que imprimir esse documento no papel branco. Então, a possibilidade em meio digital é só para aquele proprietário de veículo que tiver a carteira digital de trânsito. E, Frederico, como o senhor vem falando desde o início da entrevista, né? Essa questão de digitalização da documentação, uso da tecnologia, conversamos em outra oportunidade com o presidente do Detran, depois com o diretor também do Poupa Tempo, que nessa pandemia parece que as coisas foram um pouco mais rápidas nesse sentido de precisar usar a tecnologia. O senhor mesmo disse em uma das suas respostas que acelerou o processo até do Denatran. O senhor vê, como é que o senhor analisa essa questão de digitalização dos documentos, de facilidade para a população que não precisa talvez ficar algum tempo a mais numa fila? Ajuda esse processo da população, não só nesse momento de pandemia, mas no pós também? Sem dúvida, Júlio, sem dúvida. Esse eu vejo assim como um caminho sem volta. Né? Então, como eu disse, o Denatran já vem implementando a transformação digital aqui nos seus serviços prestados, né, à sociedade. Então, esses dois documentos, né, de habilitação e o documento do veículo, associado ao sistema de notificação eletrônica, que você pode, então, também acompanhar as infrações de trânsito, emitir o boleto, tudo por meio digital. Então, assim, são facilidades ao cidadão. Essa é uma bandeira do presidente Bolsonaro, né, é uma bandeira do ministro Tarcísio, aqui da Infraestrutura. Então, e o Denatran é vanguarda nisso aqui no governo federal. Né? Então, os Detrans têm acompanhado, o Detran de São Paulo também, né, na presença do diretor-presidente, o Ernesto Neto, ele é também um fã dessa transformação digital, carrega essa bandeira junto conosco. Né? Os Detrans, por conta da pandemia, foram forçados a acelerar o processo. Né? Então, e agora eles estão sentindo os benefícios disso. Então, isso alivia o atendimento presencial nas unidades, no balcão. Né? Então, facilita a vida do condutor. Olha os ganhos como são enormes. A pessoa não precisa mais se deslocar de casa para o Detran para obter um serviço, por exemplo. É um carro a menos nas pistas, uma pessoa a menos nos ônibus, né? Então, ou seja, facilita, diminui a necessidade de deslocamento, ajuda a mobilidade urbana, ajuda a poluição, porque você tem menos emissão de gases, então todo mundo sai ganhando. O custo para o cidadão, né, ele não tem o custo da passagem de metrô, de trem ou de ônibus, ou do combustível, né, do seu veículo. Então, tudo facilita, ganha tempo. Né? Então, às vezes, as pessoas precisam sair do seu trabalho para poder resolver um problema no Detran. Então, é possível fazer isso por meio de transformação digital, né? De serviços digitais. E nós temos também uma lei federal, a 14.063, que ela incorporou também a assinatura digital avançada. Né? É uma assinatura eletrônica, a mesma que usamos, por exemplo, para fazer transações bancárias, né? Quem tem conta corrente usa a senha ou aquele celular que tem já a leitura da impressão digital ou biometria facial. Então, a assinatura digital avançada ela vai permitir uma série de benefícios, de funcionalidades. Por exemplo, baixar a sua carteira digital de trânsito, transferir os veículos. Né? Então, hoje, por exemplo, já é possível
a pessoa que vende um veículo para uma concessionária ou uma agência revendedora de veículos, né, uma empresa, ele consegue fazer essa transferência sem precisar ir ao Detran, por meio da assinatura digital avançada. Né? Então, ano que vem, em 2021, está no plano de ações do Denatran a gente incorporar a transferência também entre pessoas físicas. Né? Então, o Júlio vai vender o carro aí para... a Júlia vai vender para o Jeremias, né? Então vai poder fazer essa transação todinha por meio digital, sem precisar ao Detran, sem precisar ir ao cartório. Então, assim, são benefícios realmente que a transformação digital traz à população e, repito, é um caminho sem volta, né? Não há como retroceder. E, Frederico, quando se coloca tantos serviços também no meio de internet, a gente tem muito tráfego de dados, né? Recentemente também a gente falou muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Como o Denatran, então, está conversando com relação à LGPD, a gente sabe que todo o sistema é seguro, mas a gente tem que também prevenir daqueles hackers, né? Que gostam de pegar os nossos nomes, nossas informações pessoais. Como que, então, ter essa correlação, né? De digitalizar, aperfeiçoar, ajudar a população e, do mesmo jeito, proteger o dado dessa população. Sem dúvida, né? A segurança da pessoa, né? Dos dados pessoais e da informação que está sendo trafegada aí por meio digital, essa é fundamental. E, como você bem mencionou, nós temos uma legislação, a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, ela está em vigor. E o Ministério da Infraestrutura tem atendido, né? Observado rigorosamente os preceitos dessa lei, então na concessão e na permissão de acesso a dados, então a questão do sigilo, né, dos dados pessoais, eles são mantidos, são cumpridos, então o Denatran desenvolve, né, ações juntamente com o Serpro, que é a empresa que presta todo esse serviço de informática e de tecnologia da informação para o Denatran. Então, assim, empresa de altíssimo gabarito, com todos os requisitos de segurança. Então, é muito seguro mesmo. Isso aí, o cidadão pode ficar tranquilo que tanto os seus dados pessoais serão preservados, né, serão observados os preceitos dessa lei que regula toda essa questão, e também com a segurança do dado que está sendo informado. Né? Então, isso aí, apesar da mente criminosa, né, tá sempre bem avançada, bem evoluída, mas a tecnologia, a segurança da informação, ela também acompanha esse mesmo ritmo aí, e o cidadão pode ficar tranquilo que os dados estão sendo bem protegidos. Perfeito. Obrigada, Frederico de Moura Carneiro, diretor-geral do Denatran, pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima. Obrigado, Júlio. Um abraço aí, abraço, Jeremias, e a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade.